Bom, vamos começar mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento de jogos, aonde nessa aula nós vamos falar nós vamos descrever algumas das características da Godot Engine. Tudo bem? Por quê? Porque muitas vezes você vai estar tendo que comparar. Você vai ter, por exemplo, nós temos várias engines, né? Ou motores de jogos. Nós temos o Unreal, temos o Unity 3D, temos o Construct, enfim, existem vários motores de jogos. E por que, vamos dizer assim, o curso vai se basear no Godot? E por que seria bom você aprender o Godot? Por que não aprender o Unreal? Por que não aprender por exemplo, o Unity? Bom, de cara eu já vou falando, por exemplo, que o Unreal, você teria que saber a linguagem, por exemplo, C++, tá? Já o Unity, você teria que saber a linguagem C Sharp, tá bom? E outra coisa, como é que você justifica você estar criando um jogo usando essa engine, até mesmo para você falar com seus colegas, com seus amigos, com a sua família, por que você escolheu essa engine para criar o seu jogo? Tudo bem? Então, vamos anotar aqui bem rapidinho. Vamos começar aqui, ó. Nós vamos escolher aqui, por exemplo, aqui. Então, vamos lá. Essa daqui é a nossa segunda aula, ok? Do nosso curso de desenvolvimento de jogos, ok? Hoje é o dia 8/10/20, tá? Agora são 8 horas e 56 minutos, tá bom? Então, o que nós vamos estar observando nessa aula? Vamos estar observando algumas das características do Godot. Então, nós vamos estar estudando características, ok? Do Godot Engine. Tudo bem? Bom, antes da gente dar prosseguimento, eu estou esquecendo. Eu vou pedir para vocês assistirem a videoaula, cliquem em gostei, se inscrevam no canal e deixem seus comentários. Uma coisa bastante interessante aqui no Godot é que nós vamos estar... a principal, eu diria, né? O principal motivo de estar adotando o Godot como motor de jogos é que ele é totalmente gratuito, tá? Ou seja, então para mim essa é a principal característica para você estar usando o Godot. Ou seja, você vai poder, por exemplo, vamos dizer assim. Então a primeira característica que eu vou destacar é que Godot, tá? Godot é totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Gratuito em que sentido? Ele é gratuito para você estudar. Ou seja, você vai poder aprender a criar seus jogos usando ele. Ele é totalmente gratuito para você criar seus jogos, tudo bem? E ele é totalmente gratuito na hora que você for vender seus jogos. Ok? Então, por exemplo, você em nenhum momento você vai estar tendo que pagar alguma coisa para alguém. Então você vai poder estudar, criar seus jogos, vender seus jogos, tá bom? E sem pagar nada para ninguém, tudo bem? Uma outra coisa bastante interessante, né, em relação ao Godot, é que ele, tá? A segunda característica aqui que eu quero destacar é que você pode usar o Godot em diversos tipos de computador. Então, o Godot, ele pode ser instalado em
diferentes sistemas operacionais, ok? Então eu posso estar, por exemplo, instalando o Godot no Windows, tá? Agora, uma coisa muito importante, ele pode ser instalado no Linux, ou seja, por exemplo, na escola que eu trabalho, a gente usa Linux, tudo bem? Nos computadores. Já na minha casa, eu uso Linux e uso Windows. E, se você tiver um Mac, não um Mac, um Macintosh, um Mac OS, né? Você vai poder usar também no Mac. Tudo bem? Então, isso facilita, por exemplo, o fato do Linux ser gratuito e o Godot ser gratuito, isso já ajuda. Tudo bem? Você pode ter uma máquina totalmente dedicada à criação de jogos. Tá? Tudo bem? E como todos os softwares que nós vamos utilizar são gratuitos, e a maioria deles, tirando apenas 2 ou 3, não existem na plataforma Linux, nós vamos poder ter todos esses softwares instalados numa máquina Linux, tá bom? E quem gosta de Windows, usa Windows também. Eu, pessoalmente, eu uso tanto Windows como Linux. Ok? Então, o Godot é totalmente gratuito. O Godot pode ser instalado em diferentes sistemas operacionais. A terceira característica que eu quero destacar aqui é que ele, vamos colocar aqui, ó, a nossa terceira característica que eu quero destacar, é que você pode criar jogos para as mais diversas plataformas. Permite criar jogos para as mais diversas plataformas, ok? Então, você vai poder criar jogo, que é o mais simples de todos, né? Seria criar jogo para PC. Quando eu falo para PC, é tanto um computador de mesa, desktop, como um notebook, tá? Você vai poder criar jogos para mobile. Quando eu falo mobile, eu estou me referindo a celular, smartphone, tablet, ok? Ele permite criar jogos para web, ou seja, você vai poder jogar jogos que você joga pela internet, ok? E também ele permite criar jogos para consoles, ou do tipo Xbox e outros. Tudo bem? Tá? Enfim, ele vai permitir que você possa criar jogos para diferentes plataformas. Nós vamos começar trabalhando com jogos para PC, depois nós vamos passar para jogos para mobile, celular e tablet. E conforme o curso for se desenrolando, se for do interesse, tiver bastante gente interessada, a gente vai vendo para outras plataformas. Tudo bem? Bom, vamos continuar aqui. Qual é a quarta característica bastante interessante do Godot? Ele permite que você possa criar jogos online, tá bom? Você vai poder criar jogos online com o Godot. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente, por exemplo, pode fazer um joguinho para celular e você vai jogar no seu celular. Agora, vamos imaginar um jogo para PC, aonde você quer jogar com seus amigos, ou você quer criar um jogo onde as pessoas possam jogá-lo em grupos. Tudo bem? Então, o Godot permite isso, ou seja, ele vai permitir que você possa criar jogos online. Ok? Tudo bem? O que são jogos online mesmo? Que várias pessoas podem estar jogando através da internet, através de uma rede, e assim vai. Tudo bem? Qual seria a outra característica do Godot que eu gostaria de destacar? Bastante interessante. Algumas engines, por exemplo, o Construct, ele só permite que você crie jogos 2D, tá? Outras engines, por exemplo, como o Unreal, ele é especializado, vamos dizer assim, para jogos 3D. Uma das vantagens do Godot é que você pode estar criando jogos 2D e 3D nele, né? Então ele permite
Então ele permite criar jogos 2D e 3D. O que são 2D e 3D? 2D é 2 dimensões, 3D são 3 dimensões, tá? 2D seria, você vai ver na tela apenas, você não tem noção de profundidade, tá? E 3D seria largura, comprimento e altura. Tudo bem? Então eu posso ter o quê? Eu vou poder ter jogos 2D e jogos 3D. Tudo bem? Uma outra coisa bastante interessante em relação ao Godot, vamos imaginar que você tem um computador mais antigo, né? Então, o Godot, o que acaba acontecendo? Ele está disponível para sistemas operacionais 32 bits e 64 bits. Então, você pode buscar versões mais antigas do Godot, onde você vai poder estar instalando um computador mais antigo, que é de 32 bits. Então, ele está disponível. Ele está disponível para computadores 32 e 64 bits. A maioria dos computadores modernos que a gente tem hoje em dia, eles são todos 64 bits, ok? Então ele está disponível para 32 e está disponível para 64 bits. Por exemplo, se você está usando um Windows 10, muito provavelmente o seu computador ele é 64, quase certeza, né? Ele é 64 bits, ok? Tudo bem? Uma coisa bastante interessante em relação ao Godot é que ele oferece suporte a várias linguagens de programação. Ou seja, você não precisa, por exemplo, se apegar a apenas uma linguagem de programação. Por exemplo, eu quero destacar aqui, por exemplo, que ele apresenta suporte ao C#, tudo bem? E ele apresenta o GD Script. O GD Script ele se baseia na linguagem Python, tudo bem? Então, esse suporte que o Godot ele dá, e existem outras linguagens que ele também oferece suporte, tudo bem? Isso é importante. Por exemplo, uma pessoa que já sabe Python, ela não vai ter que aprender C# para desenvolver no Godot. E é a mesma coisa, uma pessoa que já sabe C#, ela não precisa aprender GDScript, que se baseia no Python. Tudo bem? E uma outra coisa bastante interessante que eu quero destacar aqui, em relação ao Godot, é que ele já oferece suporte ao português. Então, ele oferece suporte ao idioma português. Ou seja, a interface do software, tá? Ela já está traduzida para o nosso idioma, para o idioma português. Tudo bem? Então, na verdade, ele oferece suporte para várias linguagens, para vários idiomas. Tudo bem? Então, uma coisa é linguagem de programação, tudo bem? Outra coisa é um idioma, que nem ele oferece suporte para o português. É óbvio, né, que ele oferece suporte para o inglês, espanhol e assim vai. Tudo bem? Então, ele oferece suporte para vários idiomas. Tá bom? Uma outra coisa bastante interessante é que ele também... Deixa eu ver mais alguma coisa aqui que eu quero destacar. Sim. O Godot ele é de fácil instalação. Então, o que acaba acontecendo? A instalação do Godot é bastante simples, nós vamos ver. É de fácil instalação. É de fácil instalação. Ou seja, na hora que você vai instalar o Godot, nós vamos ver, é muito simples instalar o Godot. É muito simples
realizar a instalação. Ok? E uma última característica, né? Poderia falar muito mais coisa, mas vamos parando por aqui. Vamos ver aqui uma 10ª característica dele. Vamos ver aqui. Ele possui, você vai poder importar modelos do Blender, tá? Com ou sem animação. Importação de modelos 3D criados no Blender com ou sem animação. Ok? Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? Olha só. Então, o Godot ele possui tem várias características interessantes. Tá? Então, vamos supor, se alguém perguntar para você o que é Godot, você vai falar que é uma engine para criação de jogos, tudo bem? É uma engine, é um motor de jogos, é um software totalmente desenvolvido para a criação de jogos. Ele é totalmente gratuito, você nunca vai pagar nada por ele, nem para estudar, nem para criar seus jogos, nem no momento em que você vende seus jogos, você tem que pagar alguma coisa. Você vai falar, por exemplo, que o Godot ele está disponível para o sistema Windows, Linux e Mac, tá bom? Você vai falar, por exemplo, que o Godot permite que você crie jogos para PC, mobile, web, consoles. Você vai poder falar que o Godot ele permite que você crie jogos 2D e 3D, que ele está disponível para computadores de 32 bits, 64 bits, que o Godot ele suporta várias linguagens de programação, como C#, GDScript, que se baseia no Python, que ele oferece suporte para vários idiomas, como português, inglês, espanhol, francês, alemão e assim vai, que a instalação do Godot é extremamente fácil e que ele permite que você possa importar modelos do Blender. Importar modelos 3D do Blender. Ok? Então, vamos ficando por aqui nessa aula. Opa, o que eu fiz aqui? Espera aí só um segundinho, voltando. Ok? Então, vamos ficando por aqui. A gente continua numa próxima aula, tá bom?